glória, aleluia. A igreja segue caminhando, oh glória, aleluia. A igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando, oh glória, aleluia. A igreja segue caminhando, oh glória, aleluia. A igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Jesus vem em breve para buscar sua igreja querida. Jesus vem em breve para buscar sua igreja querida. Segue caminhando, segue caminhando. Amém, irmãos? 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. 1 de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Quero externar a minha gratidão, pastor Zé Valdir, meu amigo. Conheci pastor Valdir em 2002. E de lá foi uma amizade sincera até hoje. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Zé Valdir. Se nós hoje estamos no ministério de Guarulhos, foi Deus que usou esse homem de Deus, pastor Zé Valdir, que fez essa ponte para nós estarmos ali hoje. Eu, juntamente com a minha família, e eu glorifico a Deus pela sua vida, companheiro. Glorifico a Deus. E Deus tem nos abençoado rica e abundantemente. É sinal que foi Deus. Sinal que foi Deus que viu. Também quero parabenizar a igreja, o pastor Zé Valdir, o ministério, pelo 25º aniversário. Louvamos a Deus, porque diante de muitas lutas, dificuldades, mas o Senhor tem dado vitória à sua igreja. Quantos creem nisso? Pode dizer amém, irmãos? Lhe trago também, pastor Zé Valdir, um abraço do pastor Manuel Brasilino. Eu estive lá essa semana, ele disse, devo o meu abraço ao meu companheiro. Ele disse, eu acredito muito no pastor Zé Valdir. Isso é bom, irmão. Isso é bom. Quando o homem de Deus, tem alguém que acredita. E, na verdade, o pastor Manuel Brasilino acredita muito no pastor Zé Valdir, porque pastor Zé Valdir é homem de Deus. Amém? Você abriu no capítulo 7, versículo 12, diga amém. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. A igreja pode repetir comigo, dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Podeis tomar assento, glorificando o nome do Senhor. No texto que lemos, meus amados, quando olhamos para o contexto, nós podemos ver que Israel passava um momento muito decisivo na vida da nação de Israel, porque Israel havia se afastado de Deus. E é um perigo quando nós nos afastamos de Deus. Os irmãos conhecem bem a história do sacerdote Eli, dos seus filhos, Ofni e Finéia. Como eles se afastaram de Deus. E com isso também a nação se afastou juntamente de Deus. Vai aí, meus queridos irmãos, e quando ele se afasta de Deus, as primeiras coisas que ele perderam foi a presença de Deus. Eles perderam a arca, e a arca simbolizava a presença de Deus na vida do povo de Israel. Agora os filisteus pegam a arca, meus amados. Ofni e Finéia morrem.
A nora de Eli tem um filho e põe o nome Icabode. Lá se foi a glória de Deus. E agora os filisteus pegam a arca e levam para o templo de Dagon, colocam a arca no templo de Dagon e começa a glorificar Dagon. Mas acontece, meus amados, que ninguém resiste ao poder de Deus. Eles puderam vencer até a nação de Israel, mas o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Oh, glória! E Ele está aqui, eu sinto Deus aqui nessa noite. Eita glória! E outro dia chegaram lá no templo de Dagon para glorificar Dagon de novo. Dagon estava caído, irmão, com a cara no chão. Porque da presença do Senhor tem que ser assim. Eles meio desconfiados, levantaram Dagon, colocaram de pé e cantaram, deram glória a Dagon e foram embora. Outro dia voltaram, meus amados. Quando volta, Dagon estava com o pescoço quebrado, com as mãos quebradas, porque ninguém resiste ao poder de Deus. E aí os filisteus, meus amados, continuaram com a arca, que era o símbolo da presença de Deus. Mas acontece, querido, que as mãos de Deus se levantou contra eles. E a nação ficou enferma de uma forma tão tremenda, meus amados, que eles disseram assim: nós não podemos ficar com a arca conosco. Essa arca não pode ficar conosco, porque a mão de Deus se levantou contra nós. E aí, meus amados, fizeram uma roda de ouro, rato de ouro, colocaram na arca e mandaram a arca de novo para Israel. E a arca, meus queridos, ficou 20 anos em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab, longe da presença de Deus. O povo longe da presença de Deus. E nós não podemos, meus amados, viver longe da presença de Deus. Eu me lembro do Salmo 51, que o salmista disse: Senhor, pode me faltar tudo, mas não tire de mim a tua glória, não tire de mim a tua presença. Oh, glória! Oh, glória! Oh, lebachúria! E nesse cenário triste, o povo longe da presença de Deus. Mas, querido, eles agora longe da presença de Deus, ele reconhece e torna de novo para Deus. E quando nós voltamos para Deus, Deus se volta para nós. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós chegamos, meus amados, no capítulo 7, versículo 3, vemos o povo arrependido, voltando para Deus. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converter ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os Astarote, preparai o vosso coração ao Senhor e servi a Ele só. Ele vos livrará da mão dos filisteus. Então o negócio era consertar o altar, irmão, e voltar para o Senhor, para se ver livre da mão dos filisteus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas antes que a vitória venha, meus amados irmãos, tem que haver arrependimento. Antes que a vitória venha, é preciso consertar o altar diante do Senhor, para que a vitória do Senhor venha sobre nossa vida. Com o altar desconsertado, a vitória nunca vem. Aprendemos isso com Elias em 1 Reis capítulo 19. Elias consertou o altar do Senhor, e quando ele consertou o altar do Senhor, ele clamou ao Senhor, e o Senhor mandou fogo do céu, queimou o altar, queimou a lenha, queimou a água do rego, porque Deus ouve a oração de um coração quebrantado. Oh, glória! Coisa boa, o povo estava voltando para Deus.
O povo estava abandonando os ídolos, meus amados irmãos. O povo está voltando para Deus. O povo estava com o coração arrependido diante do Senhor. Então os filhos de Israel, versículo 4, tiraram dentro de si Balim, Astarote e serviram só ao Senhor. Que coisa linda, destaca isso aí. Serviram só ao Senhor. Precisamos servir ao Senhor de todo o nosso coração e servir só ao Senhor. Tem pessoas que querem servir ao Senhor e ao mesmo tempo servir ao mundo. Oh, meus amados, mas Deus não divide a glória com ninguém. A glória é só do Senhor. Precisamos servir somente ao Senhor. Louvado seja Deus. E disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa e olharei por vós ao Senhor. Outro convite maravilhoso: congregai. O Senhor quer que você congregue. Os irmãos estão aqui há 25 anos congregando. Que coisa linda, adorando ao Senhor, congregando. Hoje vivemos um período, meus amados, que o número de desigrejados cresce tremendamente. Pessoa diz: eu não preciso a igreja, eu não preciso cultuar, eu não preciso congregar. Precisa sim, meu amado, você precisa congregar, que é aqui que nós fortalecemos, é aqui que a nossa fé cresce. Oh glória, oh glória, oh glória. Filho de Asaf, no Salmo 73, ele estava quase se desviando da fé, ele estava desanimado, ele estava olhando pelo muro, meus amados, estava cobiçando as coisas do ímpio. Tudo do ímpio era melhor do que dele. A família, os filhos, a criação era mais gorda, mais bonita. Oh meu Deus! E ele chegou um momento de dizer: em vão eu vou adorar o Senhor, em vão eu vou à igreja. Mas amado, mesmo desanimado, fraco na fé, mesmo ele diz: eu vou congregar hoje. E foi lá, meus amados, quando ele adentra no santuário, amado, Deus fala com ele que o ímpio tem aquilo, é só um momento, mas depois acaba tudo. O final dele é terrível. Sabe por quê? As coisas do ímpio é passageira, meus amados. Por mais que tenha aqui, é passageira, mas a glória do salvo é eterna. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Oh glória, maravilhoso é ter Jesus como seu Salvador. Não fique olhando para fora como os filhos de Asaf, mas olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja Deus. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Querido, se alegre no Senhor nessa noite, porque nós temos a maior riqueza do mundo. A maior riqueza é Jesus como nosso Salvador. Ouvi uma analogia linda certa vez. Um certo fazendeiro tinha uma fazenda muito grande. Ele tinha um empregado muito pobre, muito humilde. Mas aquele irmão todo domingo ia congregar, domingo pela manhã. E aquele homem no seu cavalo muito bonito olhou para aquele homem simples, olhou e disse: eu vou pegar uma peça nesse irmão. Irmão, você é crente? E ele olhou e disse: graças a Deus, eu sirvo ao Senhor. Ele disse: você é crente, mas não tem nada. E eu não sou crente e tem tudo. E começou a mostrar o tamanho da sua fazenda, a extensão aonde ia, de uma montanha até outra, do rio até o outro. E disse: irmão, você é crente e não tem nada. Mas de repente o Espírito de Deus entra no coração daquele homem. E ele disse: fazendeiro, ele disse: que rapaz, olha para cima. Ele olhou para cima. Aleluia! Você está vendo aquilo tudo lá? Ele está vendo sim. O que tem? É tudo meu. Oh glória! Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada, irmão.
Bate no seu peito agora, irmão. Diz: o céu é meu, o céu é meu, o céu é meu. Porque João capítulo 14, Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. E a morada é para mim, querido. E a morada é para você que recebeu a Jesus como Salvador. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispá, e olharei por vós ao Senhor. Então é necessária, a ordem era congregar. Eu louvo a Deus por 25 anos que os irmãos estão congregando aqui, porque a ordem é congregar. E congregar em Mispá, tirar água, derramar perante o Senhor, prestar o sacrifício diante do Senhor, jejuaram aquele dia e disseram: houve arrependimento, pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel. O povo estava quebrantado, meus amados irmãos. Havia agora uma restauração espiritual, uma restauração espiritual. Vemos muitos teólogos dizendo: Martim Lutero fez a reforma no ano 1500, mas nós precisamos de uma reforma novamente. Nós não precisamos de reforma. O que a igreja precisa é restaurar, irmão. Buscar a graça de Deus, buscar a unção de Deus, dia após dia, e vivermos a palavra de Deus. Aleluia. E o povo congregava, e o povo cantava, e o povo adorava. Samuel sacrificava, havia alegria no meio do povo. Aleluia. Mas acontece, meus amados irmãos, que quando a igreja congrega, quando você adora, o adversário ele não fica satisfeito com a sua adoração. E agora levanta os filisteus, meus amados irmãos. Os filisteus se levantam. O povo estava desprotegido, desarmados, congregando. E agora os filisteus se levantam. Se levanta contra o povo, porque não estava satisfeito, amado, que o povo estava congregando, adorando o nome do Senhor. E os filhos de Israel temeram os filisteus. Mas, meus amados, nesse momento de temor, de medo, eles disseram aos filhos de Israel: Samuel, não cesse de clamar a Deus por nós. As nossas armas não são carnais, irmãos, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Aquela batalha que você não pode vencer, Deus vai lutar e vai vencer por você, meu irmão. Vai vencer, minha irmã. Você que entrou aqui nessa noite desanimado, Deus, aquela causa na justiça, aquela enfermidade, aquele problema, Deus, eu não tenho como resolver. Mas uma coisa eu quero dizer para você: Êxodo 14:14, o Senhor pelejará por vós, pastor Zé Valdir. Oh, glória, oh, glória. Não se preocupe, pastor Zé Valdir, o Senhor pelejará por vós, e vós calareis para a glória do nome do Senhor. Oh, glória! As nossas armas não são carnais, irmãos, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Enquanto o povo agora, meus amados, os inimigos vinham. Samuel agora começou a clamar pelo povo. Samuel começou a orar pelo povo, meus queridos irmãos. Oh, glória a Deus. Não cesse de clamar. A oração não pode parar. A luta vem, a igreja ora. A bonança vem, a igreja ora. A dificuldade vem, a igreja ora. Nós não podemos parar de clamar.
clamar ao Senhor em tempo nenhum. E agora, Samuel, toma um cordeiro amado e sacrifica ao Senhor. E o Senhor agora, amado, diante daquele clamor, daquela oração, Deus lhe deu ouvido. Deus deu ouvido a Samuel. O mesmo Deus que ouviu a ele é o Deus que ouve o clamor dessa igreja. Há 25 anos, querido, essa igreja está de pé, porque é uma igreja de joelho. É uma igreja de joelho. É uma igreja que tem um pastor que ora. É uma igreja que tem um ministério que ora. E a igreja que ora permanece de pé, meus amados irmãos. Pela misericórdia de Deus, lá na nossa humilde igreja, nós temos oração pela manhã, oração à tarde e oração à noite. Alguém pergunta, pastor, para que orar tanto? Você gosta de orar, pastor? Eu disse, eu não gosto não, eu preciso orar, porque só a oração, meus amados, move a mão de Deus. Só a oração entra na peleja, Deus entra na peleja por nós. A sua oração, meus amados, Deus fica em pé no trono e vem atender o seu pedido. Oh, glória! Oh, glória! Agora, quando os inimigos se levantam, Deus agora entra com providência, meus amados. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, filisteus chegaram à peleja contra Israel. Trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre Filisteu e aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Meus amados, não precisou espada, não precisou lança, porque o Senhor pelejou por eles. E eu reafirmo nessa noite, o Senhor está pelejando por vidas aqui nessa noite. O Senhor está pelejando por você, meu amado. O Senhor está pelejando pela sua vida espiritual. O Senhor está pelejando pela sua vida emocional. Eu nunca vi tanta depressão, meus amados, tanta ansiedade, é o século da ansiedade. Mas lembre, o Senhor está pelejando pela sua vida emocional. Eu vi aqui nessa noite, as 3 vezes que eu vi pastor Zé Valdir orando, ele disse, Senhor, cura a enfermidade. É porque só ora quem crê, pastor. Quantos não crê mais, mas quantos crê, levanta a mão, diga amém. Oh, glória, aleluia. O Senhor está pelejando por sua saúde física nessa noite. O Senhor está pelejando pela sua saúde financeira nessa noite. O Senhor está pelejando pela sua saúde familiar nessa noite. O Senhor está pelejando pelo ministério nessa noite, porque o Senhor pelejará por nós e nós nos calaremos. Oh, glória! E agora o Senhor estava pelejando por eles. Oh, glória! E agora os perseguidos agora estavam perseguindo. Israel agora persegue os filisteus. Persegue os filisteus de Mispá até Sem. E agora, meus amados, quem fez o milagre, quem operou a maravilha, foi Deus, meus amados irmãos. E nós não podemos esquecer da bondade de Deus. Nós não podemos de forma nenhuma esquecer da graça de Deus, da misericórdia de Deus, porque tudo que eu tenho, tudo que nós temos é bondade de Deus, é misericórdia de Deus. O ministério que nos deu foi Deus. A casa que você mora, quem te deu foi Deus. A sua empresa, quem te deu foi Deus. Quantas vezes o homem olha e diz, não, eu tenho porque sou habilidoso. Não, é Deus que deu. É Deus que dá, irmão. Toda dádiva e todo dom perfeito vem do Pai da luz, que é Deus. Oh, glória! E Deus está restaurando vidas aqui nessa noite, para a glória do teu nome. E não podemos esquecer, para que ele não esquecesse. Samuel agora levanta um memorial, porque o ser humano é muito fácil esquecer,
ele é muito fácil esquecer, meus amados, para que o povo não esquecesse, para que a geração futura não esquecesse. Oh, meus amados, Samuel pegou uma pedra, uma rocha, e colocou entre meus pais 100. Aquilo ali era um memorial. Todo mundo que olhasse naquele ano, 1 ano, 10 anos, 20 anos depois, ia lembrar daquela grande vitória que Deus deu. E nesta noite aqui nós estamos diante do memorial. Pastor Zé Valdir, com o seu ministério, com a sua igreja, com a igreja de Guarulhos, durante esse mês vai levantar uma pedra nesse lugar, um memorial dizendo: foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Eu sei que o pastor Zé Valdir, eu conheço muito bem, não é bajulação, uma pessoa muito inteligente, muito sábio, mas foi Deus. Foi Deus. Se a obra está de pé, foi Deus. E nós estamos nessa noite, irmão, levantando o memorial, como Samuel ali ergueu, e dizemos: foi Deus que sustentou essa obra. E o mesmo Deus, meus amados, que sustentou até hoje, vai sustentar até o final. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, vemos o próprio Deus levantando o memorial, porque Ele queria que fosse lembrado. Quando você lê Gênesis capítulo 13, quando Noé sai da arca, faz o sacrifício, agora Deus põe lá no céu o arco-íris. Lá estava o arco-íris para quem olhasse para ele. Ia lembrar que um dia Deus destruiu o mundo com água, mas agora não vai destruir mais. Era o selo de Deus com os homens, era o memorial de Deus. Toda vez que eu vejo um arco-íris, eu digo: é a mão de Deus. Oh, glória! É o memorial de Deus. Louvado seja Deus. Oh, glória! Quem está sentindo Deus aí, dê um brado de glória. Glória. O povo de Israel, quando sai do Egito, Deus disse para Moisés: Moisés, antes de sair do Egito, vocês realizam a Páscoa, e todos os anos vocês vão comer a Páscoa, cabrito, erva margosa, porque Deus é um memorial, é uma lembrança. Quantas bênçãos, quantas são, pastor Zé Valdir? É uma lembrança. Para quê? Seu filho, seu neto vai te perguntar: o que é isso? Para que nós estamos comendo cabrito assado com erva margosa? Diz: foi Deus. Um dia Deus nos libertou do Egito. Isso aqui representa os 430 anos que Faraó nos massacrou, mas Deus foi lá e arrancou-nos como um forte para a glória do teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Deus gosta que nós levantamos memorial. Oh, glória! E agora, meus amados, quando o povo de Israel estava já quase chegando em Canaã, para atravessar o Jordão, querido, o Jordão estava cheio de um lado ao outro. O povo tinha que atravessar o Jordão para alcançar Canaã. Deus disse: Josué, põe o sacerdote na frente, e eles vão marchar. E eles foram marchando, mas o Jordão não havia redado nem para um lado nem para o outro. Mas quando o sacerdote põe a planta do pé na água, o Jordão se abre, meus amados, e o povo passa para a glória do nome do Senhor. Ali passou o novo, ali passou os velhos, passou os soldados, passou os sacerdotes, passou o levita, passou os animais, mas a arca de Deus ficou no meio do rio, porque era a presença de Deus. Ei, irmão, não abra mão da presença de Deus na sua vida. Oh, meus amados, nós estamos muito preocupados com as redes sociais, com o nosso trabalho, com os nossos estudos, mas tira um tempinho, não tira a arca do Deus do meio. E a arca ficou no meio. Enquanto a
arca de Deus estava no meio, a água não podia vir. Fez uma barreira para lá, para cá secou, mas a presença de Deus está no meio. E passaram os idosos tranquilamente, meus amados. Depois que passou todo mundo, Josué olhou e disse: já passou todo mundo? Já passou todo mundo. Aquele anciãozinho passou? Passou. Não tem mais ninguém? Então agora vocês abaixam aí. Pega 12 pedras. 12 pedras. Para quê? Pega 12 pedras, rapaz. Pega 12 pedras. Escolheram uma pedra bonita. Cada um pegou a pedra. Os líderes da tribo pegaram a pedra, colocaram nas costas. Coloca onde, Josué? Do outro lado do rio. Para quê? Porque a geração vindoura vão vir. Isso aqui vai ser o memorial. Isso aqui vai ser uma lembrança que quando passamos por aqui, Deus fez esse rio para secar com a sua mão poderosa. O salmista, meus amados, no Salmo 103, gritava bem alto: bendiz, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. São memoriais, meus amados, que nós precisamos levantar para glorificar o nome do Senhor. E durante todo esse mês, nós vamos estar aqui dizendo: louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor fez isto, e é coisa sublime, maravilhosa aos nossos olhos, meus queridos. E ali o povo glorificou ao Senhor e cantaram: Ebenezer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E nessa noite feliz, nessa noite alegre, durante todo esse mês, essa igreja vai cantar Ebenezer, porque esses 25 anos não foram fáceis, foi ano difícil, de luta, de dificuldade, mas o Senhor está no controle, o Senhor está no comando. E aonde o Senhor está, irmão, a vitória é certa, para a glória do nome do Senhor. E que nós, meus amados, possamos estar firmados no Senhor, sabendo que o Senhor está conosco. Oh glória, que nós possamos olhar para frente pela fé e saber que o Senhor está conosco para nos dar vitória. Eu sei, meus amados, eu sempre digo que o nosso final é um final feliz, porque o Senhor está conosco para nos dar vitória. Vivemos hoje na esperança do futuro maravilhoso. O mundo anda preocupado, os grandes políticos, os grandes generais, líderes políticos do mundo, andam preocupados qual vai ser o futuro do mundo, qual vai ser o futuro da sociedade. Os constroem banco, meus amados, e começam lá a estocar comida, comer. Vai faltar pão, vai faltar água. Outros já pensam em comprar um pedacinho até em Marte, mas nós não, meu irmão. A igreja do Senhor está tranquila, porque até aqui o Senhor nos ajudou, e temos certeza, meus amados, que o mesmo Senhor que nos ajudou até aqui vai nos ajudar a chegar até o final. Oh glória, eu não preciso construir banco aqui, eu não preciso comprar pedacinho em Marte, porque eu já tenho uma cidade preparada para mim. É a nova Jerusalém que João viu, que descia do céu. Quem tem essa esperança da nova Jerusalém, glorifique e exalte o nome do Senhor. Ai, irmão, e quando nós adentrar pelas portas, quando nós adentrar pelas portas, olharmos uns para os outros e dizer: vencemos, vencemos, e diremos: até aqui nos ajudou o Senhor, com muita luta, dificuldades, problemas, com lágrimas, mas no entanto não paramos no caminho. Irmão, não pare, não desanime, não caminhe, porque Jerusalém é logo ali, o céu é logo ali, irmão. Aleluia. Eu sei que a arma do inimigo mais gasta
É a arma do desânimo. A arma do inimigo mais gasta, a arma do desânimo. Mas nessa noite, em nome de Jesus, eu te conclamo, caminhe um pouco mais, ande um pouco mais, que o mesmo Deus que te ajudou até aqui, Ele vai te ajudar até o final da caminhada. Se você não pode correr, querido, você anda. Se você não pode andar, se arraste, mas travessa a jornada e diga, Alabandara Bachúria, até aqui nos ajudou o Senhor. Oh, glória. E você vai bradar com os santos. Bradar com os santos dos corais celestiais. Vamos adorar o Senhor, meus amados. Não é um dia nem dois, não é um mês. Diz a Bíblia que para sempre estaremos com o Senhor. Aleluia, aleluia. Diz a Bíblia que Ele enxugará dos meus olhos, dos seus olhos todas as lágrimas. Aqui nós sofremos, pastor Zé Valdir. A gente sofre decepção, a gente sofre traição, a gente sofre, meus amados, frustração. Mas ali Ele vai secar. Ele vai enxugar dos seus olhos, meus amados, toda lágrima. Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena servir ao Senhor. Aleluia. E cantaremos para sempre, até que nos ajudou o Senhor. Mas esse privilégio não é só para mim, não é só para o pastor Zé Valdir, não é só para os obreiros. Esse privilégio é para você também, querido. Basta você receber a Jesus como seu Salvador pessoal. Eu disse no início aqui, quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada, amigo. Você pode ter o que for, mas se não tiver Jesus, você não tem nada. A Bíblia diz que você é pobre, miserável, cego e nu. Você pode ser o Bill Gates, mas se não tem Jesus, você não tem nada. Porque a morte chega e você não leva nada. Não consegue levar nada consigo. Mas quem tem Jesus, meus amados, vai ter uma eternidade feliz com Jesus. Não estou fazendo apologia à pobreza. Aleluia. Você pode ser bilionário. Você pode ser milionário. Você pode ser rico. Você pode ser pobre. Mas uma coisa eu quero dizer. Você precisa ter Jesus como Salvador. Isso vai fazer a diferença na eternidade. Se você não tinha muito ou tinha pouco, não vai fazer a diferença. Mas se você tinha Jesus ou não tinha Jesus, vai fazer a diferença. Lucas 16, nos traz a história do rico de Lázaro. Aquele moço que se foi com toda a sua riqueza, mas perdeu a salvação da sua alma. E lá do Hades, lá do mundo dos mortos, lá no inferno, ele pôde contemplar o pobrezinho no seio de Abraão. E disse: pai Abraão, pede que ele molhe a ponta do dedo e põe nos meus lábios, porque a angústia aqui é muito grande. Querido, eu quero dizer para você que o inferno é real, o céu é real, eu sou real, mas o inferno você é real. Mas o inferno não foi feito para você não, meu amigo. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos e para aquele que se esquece de Deus. Mas nessa noite eu os convido a receber a Jesus como seu Salvador. Essa noite vai ser feito um convite aqui nessa noite. Oh, nessa noite vai ter um convite. Não para você uma festa, não, um casamento não. Mas um convite para você entrar nos céus pelas portas. E você pode entrar nos céus pelas portas, recebendo a Jesus como seu Salvador pessoal. Pastor Zé Valdir me autorizou a fazer o convite aqui nessa noite. Eu quero te perguntar, você quer receber Jesus hoje?
Você quer comprar um passaporte para o céu hoje? Se quer, levanta as suas mãos. Receba Jesus hoje. Receba Jesus agora. E quando partir para a eternidade, vai cantar como nós estamos cantando aqui essa noite. Até aqui me ajudou o Senhor. Que Ele vai ajudar você a entrar na eternidade. Ele vai ajudar você a entrar na eternidade. Você quer receber Jesus? Eu venho como estou. Enquanto a igreja canta, eu venho. Enquanto a igreja ora, quero perguntar: cadê você? Onde está você nessa noite? Morreu, eu venho. Todos são salvos. Salvo, levanta a mão. Salvo, levanta a mão. Eu venho como estou. Eu venho. Jesus quer salvar você. Jesus quer mudar a sua vida. Jesus quer te fazer feliz de verdade. Alguém para Jesus? As horas se foram, são 9h34. Alguém para Jesus, vem agora. Eu venho como estou. Venha do jeito que estiver. Eu venho como estou. Alguém para Jesus? Um jovem. Senhor, Jesus quer te salvar, jovem. Jesus quer transformar a sua vida. Corra agora para os braços do Senhor. Eu gostaria tanto de orar por alguém. Eu venho como estou. Alguém, do lado de fora alguém. Eu venho como estou. Porque Jesus por mim morreu, eu venho com. Se tem, não deseja, que Deus te abençoe e lhe conceda uma nova oportunidade. Nós não podemos garantir, porque a Bíblia disse: hoje ouviste a voz do Evangelho, não endureçais o vosso coração. Mas até o término do culto, você pode fazer essa decisão maravilhosa de receber a Jesus como seu Salvador. Que Deus abençoe. Pastor Zé Valdir, minha gratidão. Que Deus abençoe o Senhor. Estamos orando pelo Senhor. E a vitória é nossa.